paz, tudo bem? Eu estava estudando Atos capítulo 3, que fala sobre o discurso de Pedro no início da igreja, e do seu discurso, e aliás, que discurso extraordinário, onde Cristo foi a primazia de seu sermão. Eu estava meditando para trazer uma palavra para a igreja sobre o que acontece quando encontramos-nos com o Evangelho, quando alguém se encontra com o Evangelho genuíno. O Evangelho pregado pela igreja primitiva era o Evangelho genuíno, o Evangelho de Cristo, onde Cristo era o centro. E observando o capítulo 3, a partir do verso 6, onde temos aquela extraordinária declaração de Pedro, que representava muito bem qual era a essência da igreja e o sentimento em que a igreja tinha, ou pelo menos os primeiros pais da igreja, os apóstolos carregavam em si, onde eles negaram a obtenção de ouro e prata, mas disseram: nós temos o levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o coxo, esperando receber uma esmola, recebe uma mudança completa de vida, porque esta é a proposta do Evangelho, é mudar a vida do ser humano. Nesta declaração acontece uma série de eventos e uma série de acontecimentos que eu gostaria de resumi-los aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele levantou de fato. O paralítico levanta, os seus pés são firmados e ele começa a saltar e entrar no templo saltando e louvando a Deus. Isto é o que acontece após a declaração milagrosa de Pedro. Em primeiro lugar, há alguns sinais que acontecem na vida daqueles que se encontram com um verdadeiro e um genuíno Evangelho. Em primeiro lugar, todos os que se encontram com o Evangelho genuíno recebem uma mudança completa no seu estado de vida. Se você é crente durante 20 anos, mas o seu estado espiritual permanece o mesmo, você não teve um encontro com o Evangelho ainda. Em segundo lugar, a Bíblia diz que os seus pés se firmaram, os seus tornozelos foram fortalecidos. Isto é um indicativo de que o Evangelho Cristo é suficiente para nos manter no caminho da graça. Não precisamos de absolutamente nenhum tipo de muleta mística, nenhum tipo de muleta religiosa ou até mesmo neopentecostal para permanecer no caminho do céu, no caminho de Cristo. Os próprios pés foram firmados, porque essa é a proposta do Evangelho, não é deixar você dependente de um sistema, mas é de libertar. E está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que ele começa a saltar, porque quem se encontra com o Evangelho consegue fazer coisas que outrora eram impossíveis ao homem fazer. Quem diria ser possível um coxo saltar, entrar no templo, entrar na presença de Deus? Mas ao ter um encontro com o verdadeiro Evangelho, aquele homem foi capaz de fazer o que outrora não era possível fazer, porque isso o Evangelho proporciona. O profeta Isaías já profetizou acerca disso, dizendo que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, estas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, Cristo permite-nos viver uma vida que jamais imaginaríamos que fosse possível viver e termos em nós aquilo que seria impossível ter sem Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é a plenitude de tudo aquilo que precisamos. Em Cristo nós somos suficientes e completos. Em quarto e último lugar, o Evangelho genuíno sempre nos levará à presença de Deus, porque ele entra no templo com a sua situação mudada, com uma capacidade de fazer coisas que outrora não tinha e agora tem. Esta é a proposta genuína do Evangelho.